Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho como que foi o meu processo de inscrição pro voluntariado que eu faço aqui na Alemanha. E quero explicar um pouco como que foi o passo a passo, como que é o processo para se candidatar, o processo da espera para aguardar o resultado e tudo mais. Então, começando, gente, tudo acontece, né, através da AMAS. A AMAS é uma sigla para Associação Menonita de Assistência Social. A AMAS fica em Curitiba, né, tem em outras cidades também, mas eu entrei em contato com a organização de Curitiba. E essa organização faz trabalhos sociais em Curitiba com crianças, né? Eles têm, inclusive, lá na página deles tudo detalhado, o que eles fazem, mas assim, em um grande resumo, eles trabalham para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes que têm vulnerabilidade e risco social. Então, não é um regime de acolhimento, né, integral, como um orfanato, por exemplo, não é assim, mas as crianças, por exemplo, têm as suas casas, suas famílias, vão à escola e no contraturno participam, né, das atividades que a AMAS promove. A AMAS está ali, então, buscando ajudar crianças que estejam precisando, monitora muitas vezes crianças que sofrem algum tipo de violência. Então, gente, a AMAS trabalha, né, com isso em Curitiba e ela tem parceria com instituições como, por exemplo, a instituição alemã, que é a ponte, né, que faz a ligação entre a AMAS e outras instituições alemãs que recebem voluntários aqui na Alemanha. Então, existe essa instituição que se chama Christliche Dienste, ou seja, Serviço Cristão, se for traduzir, e essa instituição faz, né, a ponte entre instituições que precisam receber voluntários e instituições que enviam voluntários. Então, eu fui enviada, né, do Brasil através da AMAS, né, através da instituição que fica aí em Curitiba, para uma outra instituição aqui, que é a instituição onde eu faço meu trabalho voluntário. E quem fez a ponte, né, entre a instituição de Curitiba, a AMAS, e entre a instituição que eu estou trabalhando é o CD, né, a instituição Christliche Dienste. Essa instituição, né, se propõe a trazer voluntários de outros países para a Alemanha e os colocar, né, nos colocar em outras instituições para a gente fazer o nosso trabalho. Então, como eu já falei em outros vídeos aqui, eu faço meu trabalho voluntário em uma instituição que faz eventos, né, que recebe grupos para fazer eventos, conferências, seminários, enfim, muitos eventos acontecem aqui. Eu sou voluntária lá na cozinha e no buffet, mas existem muitos outros lugares e muitas outras instituições que existem voluntários trabalhando. Então, gente, quando eu soube desse programa, né, foi a minha amiga Jéssica que me contou, ela estudava comigo, eu lembro que ela me contou em 2018 e era pra vir em 2019, ou seja, eu poderia ficar, né, atenta ali pra fazer já a minha inscrição pra vir em 2019. Eu não sabia como que funcionava, ela me contou, eu assim, um pouco meio que não acreditei, porque era muito bom, né, eu não teria gastos, né, eu receberia para estar aqui e eles pagariam a minha passagem aérea, eles pagariam, né, os meus custos. O único custo mesmo que eu tive foi o custo de tirar o visto, então eu precisei ir para São Paulo para fazer isso. Com exceção disso, eu não tive mais nenhum custo. Então, assim, era até difícil de eu acreditar. E aí eu lembro que isso em 2018, né? Ela me contou em 2018, aí logo em seguida abriram as inscrições, eu bobeei, perdi o tempo, perdi a data e mandei um e-mail pra eles no dia seguinte, né, ao encerramento. Na verdade, não era nem no dia seguinte, era depois da meia-noite. Eu escrevi um e-mail pra eles, no outro dia eu recebi a resposta que já não dava mais. Então eles falaram, fique atenta, porque vai abrir no próximo ano para 2020, e assim é sempre, né, abre no ano anterior, ali por março, mais ou menos, março em geral, abre para o ano seguinte. E eu vou deixar pra vocês aí o print na tela, tanto do ano de 2019 para vir em 2020, que foi o ano que eu, né, me inscrevi, quanto desse ano de 2020 também eram as mesmas exigências. Um parênteses aqui, né, não teve pro ano de 2020, ou seja, esse flyer aí pro ano de 2020, ou seja, não valeu para praticamente ninguém por conta da pandemia, que ninguém pôde vir, a não ser pessoas que tivessem o passaporte alemão, né, pela entrada aqui na Alemanha, como a Alemanha não está recebendo brasileiros por conta da pandemia, então só pessoas que tenham o passaporte alemão podem vir, né, então tiveram que buscar voluntários que tinham o passaporte alemão. Então, fechando esse parênteses, né, do que aconteceu esse ano e falando novamente dos requisitos, né, que são colocados ali nos flyers, ter um alemão básico, né, bem importante isso. Eu não tinha um alemão fluente, eu tinha estudado 3 anos, mas eu era A2, né, se for ali olhar na categoria eu fui até o A2. E quando eu cheguei aqui, foi um choque, mas com o tempo você percebe que você vai se desenvolvendo cada vez mais. Então o alemão básico é bem interessante, é bem importante, né? É uma das exigências. Você pode estudar, você pode fazer um curso, começar a se preparar, porque eu entendo que alemão não é qualquer pessoa que quer fazer ou algo do tipo, mas se você tem interesse em participar desse programa, é uma exigência, então dá tempo de começar.
Outro requisito é a idade, né? Ser maior de idade, ter entre 18 e 25 anos. E nesses flyers, eles não colocaram, mas geralmente nos e-mails eles colocam essa exigência, digamos assim. Eu não sei se é visto como uma exigência, mas é bem importante que você tenha, ou melhor, que você esteja, né? Que é uma exigência que nos e-mails vem ali, geralmente, estar ativo em uma igreja. Por quê? Esse intercâmbio, né, ele é um intercâmbio cristão, é um intercâmbio voluntariado cristão. Não necessariamente você vai fazer trabalhos cristãos. Eu, por exemplo, trabalho na cozinha e no buffet, então é uma instituição cristã, essa instituição que eu tô, mas o fato de você, quando vai fazer a inscrição, ter que preencher uma ficha e escrever muitas coisas que você fez, que você faz, que você já participou, aí são coisas que, por exemplo, você vai contar coisas, trabalhos que você já participou, trabalhos que você já fez na igreja, trabalhos voluntários que você já fez. Então, provavelmente são pessoas que participam de uma igreja ou estão ativas em uma igreja que fazem, né? Então, até porque também eles vão pedir ali referências de um líder, né? De um líder, um pastor, um líder de uma igreja, de algum ministério. Então, você também vai ter que apresentar isso. Então, começando, gente, a falar ali sobre os 3 pontos, né, da inscrição. Então, quando você envia um e-mail para a AMAS perguntando como que funciona, eles falam para vocês que existem 3 passos, né? Pelo menos no meu ano foi assim. Então, claro que pode mudar, mas eu tô contando aqui a minha experiência. E no e-mail, eles colocam lá os 3 passos, que é, né? O primeiro, a requisição do formulário de inscrição. E aí eles colocam meio pequenininho embaixo, né? Esse e-mail é só informativo, você precisa enviar outro e-mail requisitando os formulários de inscrição, e aí então eles te enviam os formulários. Então eu recebi esse e-mail, aí eu enviei outro e-mail pedindo os formulários, né? E os formulários funcionam da seguinte maneira: o formulário de inscrição e 5 formulários de referência, ou 5 referências, né, que você precisa. Então, no formulário de inscrição, ele tinha mais ou menos umas 7 páginas, são muitas perguntas em alemão, você precisa também responder em alemão, porque essas informações vêm aqui, né, para a instituição alemã. E aí eram perguntas desde básicas, né, desde os meus dados, até perguntas, né, o que eu já tinha feito, participado de trabalhos voluntários, experiências profissionais, línguas que eu falava, ministérios que eu já tinha participado na igreja. Então, aí são várias perguntas, várias coisas, né, são tanto perguntas abertas, quanto perguntas mais diretas, né? Existem perguntas abertas ali que você tem que realmente quase dissertar. Claro que não são tão longas, mas ali você tem que explicar, né, o que você fez, como, por quê, com quem e etc. Nada muito complicado, nada muito difícil, mas tem esse passo a passo, né? Além desse formulário, que são mais ou menos umas 7 páginas com essas perguntas que eu falei, existe também a exigência de 5 referências. Você precisa colocar 5 referências, né, de pessoas. Eu precisava entregar cada formulário para 5 pessoas. 2 deles tinham exigências, né, a exigência de que fosse um líder espiritual, podia ser meu pastor, podia ser um líder, né, de algum ministério, e o outro tinha que ser uma pessoa da família, né. Então, o meu foi o meu pastor, Jorge, agradeço a ele por ele ter preenchido para mim. E da minha família foram os meus pais, agradeço eles muito também por isso. E depois eu tinha os outros 3 formulários que eram livres, eu podia escolher para quem eu queria, quem pudesse, né, preencher para mim. E um foi meu irmão, o outro foi a minha amiga Larissa e outro foi minha amiga Letícia. Então eu agradeço aí os 3, né, por eles terem preenchido. Eu precisei entregar para eles com um envelope e eles lacravam quando eles preenchessem e me devolvessem, né, e assim eu enviava para a instituição. Eu precisava levá-la na instituição, né? Eu não consegui, foi o meu pai que levou pra mim e ele entregou lá e tudo certo. Então, essa é a primeira fase, eles recebem, isso foi até maio, né? O processo ele começou em março, quando eu enviei os e-mails, recebi resposta, quando eles me enviaram os formulários e tal, e eu precisei enviar, né, pra eles, nessa instituição lá em Curitiba, até maio. E eu entreguei, né? E aí é um processo de espera, que foi mais ou menos em julho, eu acho. Eu fui chamada para a segunda etapa, né? Que é a entrevista com o candidato. Na entrevista com o candidato, eles vão te fazer perguntas, apesar das muitas perguntas que já são feitas ali nos papéis. Eles vão te fazer perguntas sobre quem você é, o que você faz, por que você tem interesse em participar. E tudo mais. Eles te falam um pouco sobre o programa, e nessa entrevista também eles pediram que eu falasse um pouco em alemão, né, que eu fizesse uma entrevista em alemão. Foi bem tranquila, foi bem curta, eles, né, fizeram algumas perguntas, eu respondi, eu tava com bastante medo, é natural, pensava que meu alemão não seria suficiente, pensava que eu não ia passar. E lembrando também, gente, que eles não dão, assim, eles não entram muito em contato com você durante esse processo, né? Então, muitas vezes eu pensei que eu não tinha passado, eu pensei que eu tinha chamado outra pessoa, até, inclusive, foi em maio, quando eu entreguei os documentos, né? E eu fui receber esse e-mail em julho, mais ou menos, quando era pra fazer a entrevista, né? Pra ir lá até a AMAS e fazer a entrevista. Eu lembro que eu tava voltando de uma viagem com um casal de amigos, a Vera e o Roberto, tava na casa deles quando eu recebi. Eu tava, assim, pronta pra ir pra Florianópolis, que eu tinha aula e eu tive que ficar em Curitiba pra ir lá fazer a entrevista. Então foi bem emocionante, assim, quando eu recebi esse e-mail.
E aí eu precisei ir lá fazer a entrevista com eles e depois tem um outro longo processo de espera, né? Que daí você faz a entrevista e você não sabe se você vai passar ou não, né? Então, tinham mais candidatos, né? Não eram tantos, se não me engano, eram 2 candidatos que tinham também. Uma delas é a Jaqueline, que veio comigo. Justamente por isso eu faço esses vídeos, eu quero que esse programa seja mais conhecido pra quem tem vontade, pra quem gostaria de fazer, né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem esse programa, então eu acho bem bacana que ele seja mais conhecido. E aí, passando esse longo processo de espera, eu fui receber a resposta lá em novembro, que é a resposta, né, que você passou, que você foi selecionado, e aí o pessoal da instituição alemã aqui já começa a entrar em contato com você, já começa a te mandar e-mails, eu já recebi em seguida a passagem, né, o meu voo pra cá. Então, foi bem emocionante. E essa é considerada a terceira etapa, né, mas é uma etapa, assim, bem tranquila, que é a chamada seleção e encaminhamento dos aprovados para o voluntariado. Então, eles te selecionam e te encaminham, aí você começa a entrar já em contato com a organização alemã, né, que é a que faz a ponte entre a AMAS e as demais instituições aqui, e bem tranquilo. Então, essa foi a minha experiência, né? Eu acho que o mais desafiador, assim, foi a espera mesmo, né? Porque eu não sabia se ia ser selecionada ou não, eles entravam muito em contato, eles não respondiam. Foi todo praticamente um ano aí que eu esperei e que eu não sabia o que ia ser da minha vida no próximo ano, né? Eu não sabia se eu realmente viria ou não. Então, esse eu acho que foi o mais desafiador, mais difícil, mas valeu muito a pena. E hoje eu tô aqui na Alemanha podendo contar isso pra vocês. Então, gente, esse foi o meu processo, né? Foi como aconteceu, tudo, o passo a passo eu expliquei pra vocês. Então, se você tem vontade, se você gostaria de fazer um intercâmbio voluntário, onde você fosse servir, né? É bem importante isso, né? Que se você quer fazer um intercâmbio voluntário, você esteja disposto a servir, né? A trabalhar mesmo, independente do lugar, né? Já falei em outros vídeos que existem pessoas que trabalham com crianças, existem voluntários que trabalham em escritórios, existem voluntários que trabalham com pessoas com necessidades especiais. Então, assim, são várias opções que muitas vezes não é você que escolhe também, né? Tem algumas pessoas têm a possibilidade de escolher, outras já são indicadas, e isso depende, né? Isso vai depender do ano, vai depender de como que tá o processo e tudo mais. Então, se você tem interesse, se você tem essa vontade, se você gostaria, né? Gente, vejam que as exigências não são, né, requisitos, exigências gritantes de difíceis, né? Ali tem a idade entre 18 e 25 anos. É muito importante estar ativo em uma igreja, né? Então, se você faz parte de uma igreja, se você participa de ministérios, participa de não sei, trabalhos voluntários, né, que as igrejas geralmente fazem. E o alemão, eu acho que seria ali o mais difícil, mas para quem tem vontade, dá tempo ainda de aprender, dá tempo de se programar para saber pelo menos o básico e se desenvolver mais aqui. Essa então foi a minha experiência, gente. Contei um pouco de como foi o processo de inscrição para vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, podem me escrever, tanto me escrever aqui nos comentários, quanto me escrever no Instagram ou no Facebook, onde vocês gostariam, onde vocês preferirem. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.